Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus, epístola de Paulo. Eu creio hoje firmemente ser Paulo o autor desta carta, capítulo de número 7, versículo de número 25, aos Hebreus 7, versículo de número 25. Hebreus 7, 25, diz assim a palavra de Deus: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Podeis assentar. Obviamente a pessoa de que trata o versículo é a pessoa de Jesus. É dito então que ele, Jesus, pode salvar perfeitamente, quer dizer, completamente, acabadamente, totalmente, os que por meio dele se chegam a Deus, que vêm a Deus pela mediação de Jesus Cristo. E é dito que ele vive sempre, é uma referência à sua ressurreição definitiva. Ele disse: eis que fui morto a João, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Sua ressurreição é definitiva. Ele vive sempre para interceder por eles. Por eles quem? Por aqueles que por meio de Cristo se achegaram a Deus e que são, por essa razão, salvos de uma maneira perfeita pelo Senhor Jesus Cristo, de uma maneira completa pelo Senhor Jesus Cristo. Uma expressão muito comum na boca dos crentes é esta: Jesus é o único e todo suficiente Salvador. Às vezes, quando vamos evangelizar católicos, eles dizem: nós também cremos que Jesus é Salvador. Chegam mesmo às vezes a afirmarem crer que Jesus é o único Salvador, embora também apareça na dogmática católica a ideia de que Maria seria uma co-redentora, e deste modo Jesus não seria o único Salvador. Mas logo eles usam subterfúgio: ela é corredentora porque o auxilia, mas ele é o Salvador definitivo, final, e aquela coisa toda para poder escapar de uma evidente contradição. Mas nós dizemos que Jesus é o único e todo suficiente e todo exclusivo Salvador. Ele não tem assessores, secretários, ajudantes nesta obra de nos salvar. Ele é todo suficiente. Nós temos necessidade de usar estas palavras, estas adjetivações, porque as pessoas às vezes não parecem entender o simples. Para mim, dizer que Jesus é o único Salvador seria o bastante, seria suficiente. Mas como aparecerão inúmeras pessoas dizendo acreditar nisso, mas contraditoriamente, elas irão afirmar que suas obras concorrem com a obra de Cristo para a salvação. Dirão que Jesus é o único Salvador, mas elas também têm que fazer obras, participar de sacramentos, fazer peregrinações, estabelecer penitências, precisarão passar por um fogo do purgatório no além, se socorrer da intercessão dos santos,
e da proteção de alguma igreja institucional. E aí nós vemos que elas usam o slogan de Jesus Cristo como o único Salvador, mas o negam por suas outras doutrinas, por suas outras afirmações. E foi isso que tornou necessário que os crentes fossem mais incisivos, acrescentassem mais palavras para explicar o óbvio. E assim nós dizemos que Jesus é o único Salvador no sentido óbvio, de todo suficiente, todo exclusivo Salvador. E esse texto que eu acabei de ler é um texto que afirma isso de maneira inequívoca, porquanto é dito que Jesus pode salvar perfeitamente. Ou seja, ele salva não até um certo momento, deixando algo para ser complementado por outros, por uma instituição, pela própria pessoa que há de ser salva, através de suas obras. Não, ele não compartilha essa função que lhe é dada de Salvador. Ele salva perfeitamente, ele salva completamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é um Salvador perfeito, um Salvador completo. Nós, quando apresentamos o Evangelho, sempre discorremos sobre o fato de que o homem é um pecador e transgressor e carece de salvação. Evangelho quer dizer boas notícias, e o que dizemos sobre o que Jesus Cristo fez e faz não seria boa notícia para quem não achasse que estava em perigo. Portanto, nós procuramos sempre mostrar que, pela lei de Deus, todos os homens são réus no seu tribunal, todos são transgressores. Infelizmente, um mundo que nega o próprio conceito de pecado exige de nós que falemos também incisivamente que o pecado não é uma falha, um atraso na evolução, mas uma transgressão deliberada, que a lei violada não é apenas uma lei de prudência e de bom senso, é a ordem moral com que Deus fez o universo, e que o transgressor se põe como alguém que se levanta contra o próprio Criador onipotente e soberano sobre todas as coisas. Portanto, o pecado é de uma gravidade imensurável. Não deveria eu ter que perder tanto tempo provando que alguém é pecador, que todos somos pecadores. A história humana é uma história de pecado. Os impérios, os povos, com suas múltiplas abominações, deixaram um rastro de perversão, de sangue, de pecado. A própria história narrada na Bíblia é uma história marcada por pecados. Pecado de Adão, até pecado daqueles que na Bíblia foram pessoas que serviram a Deus. São mencionados os pecados cometidos por Abraão, por Davi, ou mesmo pelos apóstolos de Cristo. A Bíblia, portanto, narra uma história atravessada por transgressões. Uma vez eu vi uma pessoa ímpia dizendo que a Bíblia era um livro pervertido, que não faria bem sua leitura às crianças, porque narra muitos acontecimentos vis, muitos pecados, muitas devassidões, e o faz, porque a Bíblia, meus irmãos, não está nos instruindo para seguirmos este percurso, mas para mostrar como ao longo da história a ira de Deus se manifestou contra tudo isso, e como é observável que todos os homens são transgressores. Se nós olhássemos para a nossa história pessoal de vida, nós iríamos encontrar ao longo do nosso percurso muitos pecados de que sentimos vergonha de tê-los cometido.
se o que está assediando muitas vezes os pensamentos do nosso coração viessem a público, nós nos envergonharíamos. E, portanto, qualquer pessoa com um grau de honestidade é capaz de reconhecer o seu pecado. O Espírito Santo tem um trabalho maior, é para convencer a pessoa, através da palavra pregada, da gravidade, do horror do pecado, colocando, portanto, o homem neste cenário em que ele não quebrou apenas uma regra de bom senso ou prudência, mas a ordem moral cósmica. Ele não está apenas infringindo uma lei cuja consequência virá naturalmente sobre ele, mas ele está se pondo a desafiar o juiz de todos, de vivos e de mortos. Portanto, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus e necessitam de um Salvador. A Bíblia mostra que o homem não pode se salvar a si mesmo, não pode se resgatar. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós não podemos remendar o que rasgamos, nós não podemos reencontrar o caminho do qual saímos por nossas próprias forças. O socorro deveria vir de Deus. A iniciativa para a nossa salvação tinha que vir do próprio Deus, perante quem nós éramos réus em seu tribunal. A Bíblia Sagrada mostra-nos, irmãos, que Deus, sem violar sua ordem moral, manifestou o seu amor salvador enviando o seu Filho para fazer-se homem, para, como homem, ser aquele em quem não habitou o pecado, o homem reto e perfeito que atendeu a todos os requisitos da lei, que foi puro em obras, pensamentos e palavras. E esse Jesus representou-nos na cruz, levando sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, e sendo atravessado no madeiro por nossos pecados, morrendo ali o justo no lugar dos injustos. Sua morte não é mensurada por sua condição humana ou mesmo por sua condição de homem justo, ela é mensurada por sua divindade. Obviamente foi o homem Jesus que morreu, Deus não morre, mas Jesus é homem e Deus. Enquanto ser divino, ele tornou o ato que fez, tanto o de encarnar-se como o de morrer e ressuscitar, atos de valor inesgotável e infinito. Tudo quanto procede de Deus não passa pela balança dos nossos valores, é infinitamente valorado. Jesus morreu em nosso lugar porque era homem, pôde morrer pelos injustos porque era justo, mas o seu sacrifício tem esse valor inesgotável, abriu uma fonte de salvação que não para de jorrar e não seca, porque ele é Filho de Deus, consubstancial ao Pai, participante da natureza do Pai, portanto, infinito, supremo em todas as coisas. A morte de Jesus Cristo, portanto, ela pode cobrir todas as nossas culpas, de todos os homens, se todos os homens estivessem dispostos a se arrepender e crer no Evangelho. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, purifica de todo o pecado. E, meus amados irmãos, a Bíblia começa nos dizendo que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz foi completo, de valor eterno, é irrepetível, irrenovável, porque foi de uma vez para sempre. A Bíblia diz que Jesus aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isso já aconteceu.
A Escritura diz que Jesus falou no madeiro: Pai, está consumado, está terminado. E nós temos em Hebreus, capítulo de número 10, estes versículos aqui tão claros. Hebreus 10, eu lerei primeiramente o 12. Mas este, refere-se a Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Veja como o texto é claro. Diz que Jesus ofereceu um único sacrifício. Diz que este único sacrifício vale para sempre. E diz que ele está agora assentado. Quando o sacerdote terminava os seus ofícios, ele assentava-se. Jesus está assentado à destra de Deus. Ele não está novamente morrendo. Ele, tendo morrido uma vez num sacrifício de valor eterno, encontra-se agora à destra de Deus. Agora veja, irmãos, a Igreja Romana diz que durante a missa, consagrados os elementos, a hóstia, o vinho que está lá no altar, que é aquela mesa onde fica o sacerdote, assim chamado, o padre, a Igreja Romana diz que quando estes elementos são consagrados, renova-se o sacrifício de Cristo. Para escapar do que é evidente na Bíblia, Jesus morreu uma única vez, eles dizem, não é um novo sacrifício, é o mesmo sacrifício, não é uma repetição, dizem eles, é uma renovação, é o mesmo sacrifício de Jesus sendo oferecido novamente. Mas a questão é que eles dizem que é um verdadeiro sacrifício, que não se pode negar que ali a morte de Jesus esteja acontecendo. Note, é um jogo de palavras, dizer que não é a repetição porque é o mesmo, mas dizer que é o mesmo que está acontecendo de novo, sem ser uma repetição. Meus irmãos, esta doutrina foi elaborada para que as pessoas se sentissem necessitadas de uma igreja, no caso a romana, como necessária à salvação. Essa doutrina foi constituída para que as pessoas achassem que precisam dessa instituição para serem salvas. Já que se o sacrifício de Jesus não fosse renovado, ele caducaria, como um remédio que perde o prazo de validade. E quem pode manter este sacrifício aceso, renovado em seus efeitos, atualizado em seu poder salvador, é um sacerdote, que consagra os elementos e é chamado de sacerdote exatamente porque supõe-se que ele esteja oferecendo a Deus o sacrifício de Cristo. Daí o erguimento da hóstia e o curvar das pessoas neste momento. Então, se a igreja não existir, as pessoas não podem ser salvas dentro dessa equivocada visão, porque o sacrifício de Jesus Cristo não manteria sua atualidade, não renovaria os seus efeitos, e ninguém teria o poder de transubstanciar a hóstia do corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo, e renovar o sacrifício sem ser um sacerdote ordenado por esta igreja, que dessa maneira se torna proprietária da salvação, de certa maneira até proprietária do sacrifício de Cristo. E Jesus não é mais o único e todo suficiente Salvador. Veja como é claro, Hebreus 10, 12, que eu releio, mas este, havendo oferecido para sempre, o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Jesus não está morrendo no altar da missa, Jesus está assentado à destra de Deus. No verso de número 14 diz assim:
porque com uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ou seja, quando Jesus morreu naquela cruz, ele garantiu uma salvação perfeita. Os que são beneficiados pelo sacrifício da cruz através da fé foram aperfeiçoados. É verdade, eu ainda estou sendo santificado, mas quanto à garantia da minha salvação, eu já estou aperfeiçoado. E note, fomos aperfeiçoados para sempre. Não é aperfeiçoados até a próxima missa, na qual os efeitos de tudo isso serão renovados. Com um único sacrifício, fomos aperfeiçoados para sempre. Então, que necessidade haveria de repetição do sacrifício de Cristo? Meus irmãos, imaginem que o autor da carta aos Hebreus tivesse vivido depois da formulação do dogma romanista. Seria para nós óbvio que ele teria falado para contestar tudo isso. O curioso é que ele tenha dito isto antes, como que evidenciando que Deus já estava prevendo estas deturpações, inspirando os autores da Bíblia para falar de maneira inequívoca contra isso. O verso 12 diz: o único sacrifício para sempre. Jesus não está morrendo, está assentado à destra de Deus. O verso 14 diz: com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que quem ofereceu o sacrifício de Jesus a Deus não foi um sacerdote numa missa, numa instituição religiosa terrenal. Quem ofereceu o sacrifício de Cristo a Deus foi o próprio Cristo. Veja como Jesus não tem auxiliares na missão de nos salvar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, entrou num santuário que não é da terra, mas do céu, e apresentou a Deus o próprio sangue que ele verteu pelos nossos pecados. A Escritura também deixa-nos claro isso, irmãos. Em Hebreus 9, versículo de número 12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou, Jesus entrou uma vez, portanto ele ofereceu a Deus seu sacrifício no céu uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Este santuário onde Jesus entrou com o seu próprio sangue não é da terra. Veja aí o verso 11 de Hebreus 9: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. No versículo 24 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas. Esse daqui feito por mãos humanas é figura do verdadeiro, que está lá no céu, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, Jesus foi aquele que morreu num sacrifício perfeito e aquele que entrou no santuário celeste como nosso sumo sacerdote para apresentar a Deus o seu próprio sangue de uma vez para sempre. Não há sacrifícios de Cristo sendo multiplicados ou repetidos nas mãos de sacerdotes terrenos em templos terrenos. Jesus fez o único sacrifício de uma vez para sempre, não está morrendo, vive pelos séculos dos séculos, está assentado à destra de Deus, mas antes de estar assentado à destra de Deus, ele entrou no santuário como nosso sumo sacerdote, com o seu próprio sangue, e nos obteve uma eterna redenção. Portanto, Jesus não tem auxiliares, ele é o sacrifício e ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Nós não temos sobre a terra sacerdotes para oferecerem sacrifícios expiatórios.
A Bíblia chama todos os crentes de sacerdotes, não de sumos sacerdotes, mas de sacerdotes. Mas para oferecerem, como diz lá em Pedro, sacrifícios espirituais, que lá em Hebreus 13 diz que é o louvor, o fruto dos nossos lábios. Nós só de uma maneira simbólica somos sacerdotes, porquanto nós não oferecemos sacrifícios expiatórios, mas oferecemos sacrifícios, figuradamente, de ações de graças. Nós trazemos para Deus presentes com a nossa voz, com o nosso louvor. Sacrifício pelos pecados, nós não temos sacerdotes sobre a terra para fazê-los. Quando a Bíblia fala de sacrifícios espirituais, de louvor e culto, como um ofício de todos os crentes como sacerdotes, ela não distingue o pastor de qualquer crente, todos somos sacerdotes. Pedro diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Todos somos sacerdotes para oferecer a Deus louvor, e nenhum de nós é sacerdote para oferecer a Deus sacrifício expiatório. Só Jesus ofereceu sacrifício expiatório pelos nossos pecados. É interessante observar que no Velho Testamento, na ritualística do templo, os sacerdotes que ofereciam sacrifícios pelo pecado do povo, que não expiavam de fato o pecado, apenas prefiguravam o futuro sacrifício de Cristo, eles não se mantinham permanentemente no cargo, porque a morte chegava para eles. Quando morria um sumo sacerdote, vinha outro sumo sacerdote. A Bíblia, entretanto, diz que Jesus não precisa de sucessores. Imaginar que os padres são sucessores de Cristo, oferecendo de novo o sacrifício de Jesus, é pôr Jesus como um sacrifício, ou pôr Jesus como um sacerdote do Velho Testamento, que tendo morrido, agora é sucedido por outros que estão vivos. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e é um sacerdote eterno, ele não tem sucessores. Aqui em Hebreus, no capítulo de número 7, a Bíblia diz assim, nos versos 22 e 23: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos, os do Velho Testamento, sacerdote em grande número. Os sacerdotes do Antigo Testamento foram feitos em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer os do Velho Testamento. Mas este que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Nos versos 26, 27, 28 de Hebreus 7 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Com certeza nenhum padre atende a esse quesito. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei, no Velho Testamento, constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Por quê? Porque eles morrem, porque eles próprios eram pecadores, o sacrifício que eles ofereciam era por si e pelo povo. Mas a palavra do juramento, que é o Evangelho, que veio depois da lei, constitui ao Filho, Jesus, perfeito para sempre. Jesus não apenas fez um sacrifício perfeito, nos aperfeiçoou para sempre. Ele é um sumo sacerdote perfeito para sempre. Em Hebreus 7, 25 diz: e Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Eu não consigo, irmãos, imaginar algo tão claro, tão contestativo, dos equívocos que mencionei da igreja romana em tensão com essas verdades. Veja o versículo 25 novamente: portanto ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus.
A quem Jesus Cristo salva? Aos que se chegam a Deus através dele, por meio dele. Não está dizendo que ele salva os que se achegam a Deus através de Maria, através dos santos. Não está dizendo isso. Está falando daqueles que se achegam a Deus através dele. Não está falando daqueles que querem chegar a ele através dos santos para dele chegar a Deus. Mas está falando daqueles que diretamente por meio dele se chegam a Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nada pode ser mais claro do que isso. Não há outro mediador que não Jesus. Em 1 de João, capítulo 2, verso 1, João diz: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, nós temos um advogado, não dois, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos 4, verso de número 12, Pedro diz: e em nenhum outro há salvação. Nada poderia ser mais claro do que isso. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvos. A Bíblia, meus irmãos, retrata a comunidade cristã como uma comunidade que invoca Jesus, não como uma comunidade que invoca santos, que invoca Maria. Nos tempos bíblicos, já nas cartas mais adiantadas, muitos já tinham morrido. Há um Tiago apóstolo que foi morto logo no começo, ali no livro de Atos, na narrativa. Estevão, o primeiro mártir, foi morto, mas nós não vemos na continuidade do livro de Atos ou nas epístolas qualquer ideia de que eles tenham sido invocados em oração. Antes a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Paulo fala de um espinho na carne de que foi acometido, ele disse: 3 vezes eu orei ao Senhor. Nos pedidos de oração de Paulo, ele diz: rogo-vos que luteis comigo em vossas orações a Deus. Não há nenhum pedido para orar a ninguém que não seja a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Aqui na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 1, verso de número 2, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja era conhecida como a comunidade que invocava em oração o nome do Senhor Jesus Cristo, exclusivamente o nome de Jesus. Na carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo de número 2, versículos de números 9 e 10, diz o 9: porque nele, quer dizer, em Jesus, habita corporalmente, quer dizer, em seu corpo, toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus e homem, uma só pessoa. E o verso 10 diz: e estáis perfeitos nele. O que significa essa expressão? Perfeitos dele, completos dele. Ele tem tudo aquilo de que nós necessitamos. Nós estamos completos em Cristo, querendo dizer que nós não necessitamos de mais ninguém a não ser de Jesus. Somos completos na sua pessoa. Jesus, portanto, é o único e todo suficiente Salvador. É interessante que quando nós dialogamos com pessoas do romanismo,
elas começam a falar de uma distância que existiria entre nós e Cristo. Vem um discurso de pretensa humildade, dizendo assim: quem somos nós para irmos diretamente a Jesus? Somos pecadores e falhos, precisamos de pessoas mais santas e próximas dele para nos conduzir a ele, falar com ele por nós. Mas quando nós lemos nos evangelhos a história de Jesus, nós vemos que Jesus comia na casa de pecadores. Nós vemos uma mulher que tinha uma vida iníqua, mas agora contrita e arrependida, chorando aos pés de Jesus. O próprio fariseu que estava lá cogitou nos seus pensamentos: se este homem fosse santo, não permitiria que essa mulher estivesse aos seus pés. Note, é o mesmo raciocínio do romanismo. Mas Jesus estava lá acolhendo aquela mulher, como entrou na casa de Nicodemos, para que nós tivéssemos certeza de que não há distância entre nós e ele. Ele curou leprosos da maneira mais difícil de se acreditar, pegando deles, tocando deles. Os leprosos eram os marginalizados da sociedade, porque tidos como impuros e contaminavam pessoas com a sua doença. Mas Jesus tocava neles e não ficava enfermo, eles ficavam curados. A mulher com fluxo de sangue, na tradição judaica, uma mulher no período da menstruação, no caso ela tinha um fluxo permanente, era tida como impura, e aquela pessoa em quem ela tocasse era impura. No entanto, ela tocou em Jesus e dele saiu virtude. Todos os grupos marginalizados tiveram acesso a Jesus. A mulher samaritana, quando ele conversou com ela, disse: como é que tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Porque os judeus desprezavam os samaritanos. Mas para além disso, aquela mulher era uma mulher que estava em pecado. E no entanto, Jesus Cristo se manifestou a ela e deixou o caminho aberto. Ele disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que fala contigo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Note, não tem terceira pessoa, tu lhe pedirias e ele te daria. Uma relação direta e pessoal. E ele disse: se tu bebes da água desse poço e torna a ter sede, se beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Saciedade permanente. Mas a água que eu te der se fará em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus nunca convidou-nos para ir a outro: vá aquele acolá. Jesus dizia: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quando os seus discípulos quiseram impedir as crianças de virem a ele, ele disse: não as impeçais. Deixai vir a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus. Quando Bartimeu clamava: filho de Davi, tem compaixão de mim, e a multidão se punha entre ele e Jesus: não incomode o mestre. Jesus, na contramão da multidão que quis ficar entre ele e o cego, parou, mandou chamar o cego e o curou. Nós vemos, portanto, que Jesus está próximo. Mas alguns pensam: isso o pastor dirá, talvez uma pessoa que segue essa posição romanista, isso, pastor, é Jesus aqui, andando entre nós, humilhado. O carpinteiro, o homem de dores, experimentado nos trabalhos. Mas agora, a Bíblia diz que ele foi exaltado lá no céu e recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele agora está acima de todo principado e potestade. Está exaltado nas alturas. Nessa posição gloriosa, quem somos nós para nos achegarmos a ele? Meus irmãos, há pessoas que pensam que por Jesus Cristo ter ascendido aos céus e está nessa posição de majestade em que se encontra agora, há pessoas que pensam
que ele mudou a sua atitude para conosco. Os irmãos entendem isso? É como se essas pessoas estivessem pensando em Jesus como se pensa no homem corruptível. O homem corruptível é que é assim. Ele é um de nós, vive lá no nosso bairro, ele tem o mesmo status social que nós, tudo bem. Ele agora galgou uma posição elevada, ele agora é uma pessoa importante. Ele desconhece os amigos. Mas isso é o homem corruptível, que se corrompe pelo cargo, que se distancia dos afetos, por se auto-entronizar. Mas será que nós devemos pensar em Jesus dessa maneira? Eu quero vos dizer uma coisa curiosa: os discípulos tiveram essa tentação de achar que quando Jesus fosse ao céu e assumisse essa posição gloriosa, já não estaria mais tão próximo deles. Eles até tiveram medo de serem esquecidos por Jesus quando ele fosse assunto aos céus. Mas vamos ver o que Jesus Cristo disse. João capítulo 14. Jesus diz assim, no verso de número 1, começando do verso 1, Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Os discípulos ali, será que vai se distanciar o Senhor de nós quando for ao céu? Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, eu vou para lá pensando em vocês, eu vou preparar-vos lugar, e depois eu virei. Ele está referindo-se à sua segunda vinda, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, meus irmãos, lá no céu, está intercedendo por nós. João capítulo de número 14, a partir do versículo de número 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, ou seja, eu vou estar lá intercedendo para que vocês possam fazer. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está dizendo que ele está junto ao Pai, é vantagem para nós. Está dizendo a nós que peçamos ao Pai em seu nome, a oração dirigida ao Pai em nome de Jesus, não há outro. Não há outro. Aqui no versículo de número 28, os testemunhos de Jeová gostam muito desse texto, vamos esclarecê-lo. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. O testemunho de Jeová gosta de citar esse texto porque ele nega a divindade de Jesus, e ele diz, está vendo, Jesus está dizendo, o Pai é maior do que eu. Ele ignora, por exemplo, outras partes de João 14 mesmo, quando, por exemplo, nos versos 8 e 9, aliás, 8, 9 e 10, nós temos o seguinte: disse-lhe Filipe a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Portanto, Jesus fez afirmações de sua igualdade com o Pai, quando em João 10 ele disse, eu e o Pai somos um.
Mas aqui ele está nos confortando. No final do verso 28, ele está confortando-nos e dizendo: eu vou para o meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Ou seja, eu vou estar diante do Pai. E aqui eu não estou falando de mim como Deus, estou falando de mim como homem. Eu vou ser o homem que representa vocês diante do Pai. Ou seja, ele, quanto Deus, não precisava ir para o Pai estava nele e ele estava no Pai, como ele disse lá. Em sua divindade, ele não precisava ir ao Pai, nem o Pai ir a ele, eles são inseparáveis, como ele havia dito antes: crede-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas ele, como homem no corpo, é que estava aqui na terra, e nessa condição humana, humilhada, fez-se servo, fez-se menor do que os anjos, a Bíblia diz. Nessa condição é que ele vai para o Pai, ou seja, eu vou para lá como homem, eu vou para lá representar vocês, eu vou para estar junto do Pai como um representante dos homens, como sumo sacerdote que intercede pelos homens. Eu vou na minha condição humana. Aqui no verso 26, Jesus diz: mas aquele Consolador, referindo-se ao Espírito Santo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus diz: indo ao céu, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. É interessante, irmãos, que os discípulos ficaram tremulando. Ele vai nos deixar? Como vai ser o nosso relacionamento com Ele? Vai ficar distante? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Depois eu virei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lá eu no céu, vocês vão fazer mais do que já têm feito, porque eu vou estar junto do Pai, intercedendo pelo Pai. Vocês vão pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Eu vou enviar de lá para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Aqui no versículo de número 18, Jesus diz, João 14, 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É uma referência à ressurreição, conforme evidencia-se na continuidade, verso 19 e 20: ainda um pouco, que é a morte, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque ele vai ressuscitar e aparecer aos discípulos, porque eu vivo a ressurreição, e vós me vereis espiritualmente. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Meus irmãos, Jesus está dizendo: eu não vos deixarei órfãos. As pessoas tratavam seus mestres religiosos, filosóficos, como se fossem pais. E Jesus aqui, como o nosso mestre, ele está dizendo: eu vou morrer, mas eu não deixarei vocês sem pai. Eu vou voltar através da ressurreição. Hoje no calendário secular comemora-se o Dia dos Pais, pois Jesus está dizendo a nós: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, voltarei para vós. Ele está no céu intercedendo por nós e está conosco através do Espírito Santo. Por isso ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Voltando lá para Hebreus 7:25, diz assim, que ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre. Sua ressurreição o traz a vida para sempre, para interceder por eles. Note, Jesus vive eternamente como homem ressuscitado. Ele se uniu à nossa humanidade, não episodicamente, mas definitivamente, para nos representar sempre, para que tenhamos segurança sempre. Ele vive para sempre, para interceder por nós. Jesus está lá para interceder por nós. Como, irmãos, eu precisaria pedir a Maria para convencer Jesus a fazer algo por mim, se ele vive sempre para interceder por mim? É o que ele não para de fazer. Ele não precisa que ninguém lhe peça para fazer o que ele não para de fazer. Ele vive sempre para interceder por eles. Ele não precisa ser informado como se não soubesse. Ele não precisa ser comovido como se já não estivesse.
Ele vive sempre para interceder por nós. Não existe espaço para auxiliar, porque Jesus, irmãos, não para de trabalhar a nosso favor. Ele não para de interceder para que alguém tenha a palavra. Ninguém tem a palavra. Ele não para de interceder por nós. Ele vive sempre para interceder por nós. Jesus é o único e todo suficiente Salvador. O que a Bíblia nos ensina é que devemos, entendido isso, nos aproximar de Jesus Cristo em fé. Nós não podemos nos aproximar de Jesus para a nossa salvação sem entender estas coisas de que estou falando. Se alguém vier a Jesus Cristo imaginando um curandeiro, alguém assessorado por não sei quantos santos, alguém cuja obra depende de uma instituição ou de um sacerdote terreno, esta pessoa não será salva. A Bíblia sempre nos informa, irmãos, que a fé pela qual somos salvos é iluminada e esclarecida por esta palavra. Romanos 10 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Em João 20, o apóstolo João diz, lá no final do capítulo: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Na carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz a Timóteo: desde a tua infância tu conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. A fé bíblica é a fé que tem o esclarecimento da palavra, mas ela não é apenas o reconhecimento dessas verdades. Ela é uma fé pessoal, não é uma fé numa doutrina, é uma fé na pessoa de Jesus. É uma fé mais do que intelectual, é uma fé existencial. É quando alguém coloca suas vidas inteiramente nessas promessas e vem se refugiar em Cristo e chamá-lo para ser o seu Salvador. Em Hebreus, no capítulo de número 10, a Bíblia dá-nos uma ilustração disso. Hebreus 10, a partir do 19: tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Com intrepidez e com coragem eu devo me achegar a Cristo, reter a confissão e considerar Deus fiel em todas as suas promessas. Em Hebreus, no capítulo de número 4, a Bíblia diz, a partir do versículo de número 14, o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém temos só um, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, a fé é o chegar-se a Cristo, chegar-se à sua pessoa. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa é a mensagem clara da salvação. Jesus, o perfeito, o único, todo suficiente, todo exclusivo, completo Salvador. É a Ele que você tem que vir, contrito, contrita, arrependido, arrependida, e confiando nas promessas do Evangelho, e que Jesus Cristo vai receber a sua vida e mudar o seu coração. Vamos ficar de pé.
Soberano Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela palavra do Evangelho, meu Deus, tão clara, tão límpida, Senhor, e tão turvada por homens, ó Pai, que corrompem a tua palavra para manter superstições, ó Pai, e domínio de instituições. Que o Senhor, meu Pai, possa abrir os olhos, dispor o coração, trazer vidas a Cristo como único e todo suficiente Salvador. Fala aqueles que nos ouvem também através, Senhor, do meio virtual. Alcança seus corações e vidas, em nome de Jesus, como aqueles que estão aqui. Nessa noite, eu pergunto se há alguém aqui que diz: pastor, eu entendi mais claramente do que nunca a palavra de Deus, e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu queria ler um texto aqui, que está em Apocalipse, no capítulo de número 21, verso 8, diz assim: mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu acho que todos os homens estariam de acordo que os abomináveis, um Hitler, um Mussolini, um togado aqui do Brasil, fossem para o lago de fogo e enxofre por suas maldades inconcebíveis. Aqui diz que os homicidas também irão. Talvez alguém ainda diga: eu concordo. Mas aqui também fala dos fornicadores, os adúlteros, os que têm sexo antes ou fora do casamento. Talvez alguém já comece a espernear. Fala dos idólatras, os que se curvam diante de imagens, invocam. Vamos falar a idolatria que há no nosso contexto, que invocam santos. Não tem parte no céu. Os feiticeiros, os que creem que objetos são dotados de poder, que a água do batismo regenera, que hóstia vira corpo de Cristo, que palavras ditas de determinada maneira por um sacerdote no confessionário apagam pecados. Mas aqui também fala de todos os mentirosos. Então não é só a mentira grave que causa grandes transtornos. Aqueles que mentem para enganar, de alguma maneira ludibriar, estão inclusos nesse juízo. Os incrédulos, os que ouvem esta mensagem, mas não creem. E aqui tem um grupo que talvez ninguém imaginasse estar aqui: os covardes. Tem uma tradução que diz os tímidos. São aqueles que sabem que isso é verdade. Amém, pastor? É isso mesmo. Mas eu não quero me comprometer com isso. Vai me trazer perseguições, vai envolver custos, pessoas podem passar a me desprezar. Os tímidos também estão aqui, entre os que vão para o lago de fogo e enxofre. Se houver alguém nessa noite que quer entregar o seu coração a Jesus, arrependido, arrependida de seus pecados, levante sua mão e nós iremos orar pela tua vida. Se houver alguém que está afastado daquilo que sabe ser verdade, que quer se reconciliar, vamos orar pela vida do irmão Neudinho nesse momento. Se houver alguém mais que queira se reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela vida do Neudinho, ó Pai, que está aqui diante de Ti, buscando, meu Deus, o conforto da graça, do perdão, meu Deus,
buscando, meu Deus, a renovação, Senhor, dos seus compromissos, de sua gratidão para com as bênçãos do Evangelho. Que o Senhor, meu Pai, possa nesse momento agir, trazendo, meu Pai, restauração de que ele precisa, conforto e segurança do teu abraço e perdão, Senhor, renovando, meu Deus, suas forças para te seguir, curando-o, meu Pai, de toda enfermidade, fortalecendo seus músculos e seu corpo, meu Pai, para te servir. Agora mesmo, Senhor, intervém, opera, restaura, renova, Senhor, cura, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus, meu irmão. Podeis assentar, irmão.